Vamos lá. E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e GeoLeu, vida e obra do J.C. Ryle, do Armando Marcos. Pessoal, tenho aqui no meu Kindle Vida e Obra do J.C. Ryle em formato PDF, que é uma biografia do Bispo Ryle, né? Muito conhecido, eu acho que principalmente pelo seu livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pelo menos pra mim, foi assim que ele foi conhecido, né? Pra quem não tá manjando, eu tô falando desse livro aqui. Então nós temos aqui uma biografia do Armando. Olha só, que bacana, velho, que trabalho bacana. A começar pela capa. Essa capa eu achei muito bonita. Esses riscos no título, no nome dele, esses traços atrás do bispo, e esse desenho tá muito massa também. E é o Armando mesmo que desenha, galera. O Armando é desenhista caprichoso. E nós podemos dizer que esse livro é uma introdução ao pensamento de Ryle, ou a vida, ou a obra do Ryle, né? Na apresentação, o Armando fala como ele conheceu o Ryle, qual foi o primeiro contato que ele teve, qual a importância do Ryle na vida dele, do que ele tem conhecido. Pra quem não sabe, o Armando até mesmo criou um projeto Ryle aqui no Brasil para divulgar o material, sermões traduzidos, mensagens, livretos do Ryle que ele mesmo tem traduzido junto com a equipe e publicado, etc. Coisa boa mesmo, um trabalho muito bacana. E por fim, nessa introdução, ele fala que o propósito dessa biografia é algo simples, é mais apresentar mesmo essa pessoa, esse servo do Senhor que tem sido usado de maneira tão poderosa na igreja de tanto tempo, desde sua vida, desde sua morte até os dias de hoje, como esse homem foi relevante e tem sido relevante para o povo de Deus. Bom, é uma biografia e eu não quero entrar em muitos detalhes porque praticamente eu teria que falar da biografia inteira, então eu vou destacar algumas coisas que me chamaram a atenção e que possa chamar a sua atenção também, para que você tenha interesse de conhecer a obra, né? Bom, algo interessante que é falado é sobre a família do Ryle. A família dele era uma família rica e era uma família já que tinha uma certa tradição religiosa, mas os pais dele, digamos que não tinham muito o fervor que alguns descendentes anteriores tinham. É interessante ver que, de certa forma, isso foi uma influência na vida do Ryle, porque ele era um homem religioso, porém ele não era tão dedicado como se talvez esperasse. Algo interessante também que é falado é da vida dele no colégio, na escola, né, no ensino médio e tal, o que seria o ensino médio, né, aqui no Brasil. Acho que lá não era ensino médio que chamava. Não era. E ele era um jovem normal, parecendo uma pessoa normal, sabe? Por exemplo, é falado aqui de um momento em que ele teve uma briga com um cara, mas depois eles vieram a ser amiguinhos, né? Sempre assim, né? Briga, depois fica amigo. Quem nunca? É falado também de como ele gostava muito de esportes, ele gostava de praticar o cricket. Eu achei legal isso porque mostra um aspecto muito pessoal, muito humano, né, da vida dele. Porque assim, não que eu não achava que ele fosse humano, né? Eu olhava assim, caramba, olha só essa obra, velho, eu acho que esse cara nem é um ser humano, deve ser um ser celestial, deve ser um anjo que escreveu isso aqui. Não é pra tanto. Mas às vezes acontece que autores, ainda mais autores como ele, que tem um impacto tão grande de firmeza doutrinária, às vezes a gente olha para o conteúdo que eles divulgam, que eles escrevem, de uma forma tão contemplativa, e de certa forma isso é algo bom, né? A gente deve seguir o exemplo desses homens, é do agrado do Senhor que nós nos espelhemos naqueles que estão ao nosso redor, naqueles que estão a falar da palavra do Senhor. Porém a gente esquece que existe um aspecto mais pessoal, existe vida além da religiosidade. E às vezes a gente imagina homens como esse, como Ryle, talvez como alguém que fica trancado dentro do quarto o dia todo, orando e escrevendo, e lendo a Bíblia, e só sai de casa pra pregar o evangelho e tal. Bom, talvez podemos dizer que em algum momento da vida dele isso realmente foi assim, mas não foi sempre assim. E não porque era pecado, mas porque ele era um ser humano, porque ele foi um jovem comum que gostava de se divertir e que às vezes errava também. Olha só que impressionante. Depois fala de quando ele foi para Oxford e das polêmicas também que ele enfrentou por lá. Essas polêmicas que estavam acontecendo no momento foi algo que ajudou muito o Ryle a conhecer melhor o anglicanismo, que veio a estruturar bem a teologia dele, né? Nós vemos também aqui um pouco sobre a conversão do Ryle, e isso é muito legal, porque, por exemplo, é falado sobre a conversão do Ryle, que ele não era cristão ainda, mas como é que era a vida dele, né? Ele ia à igreja todos os domingos, ele fazia leituras do livro O Peregrino,
do John Bunyan, fazia orações formais e apesar disso, ele ainda assim não era um cristão. Por que eu falo apesar disso? Porque tem muita gente que está exatamente nessa categoria e que se acha super crente. E infelizmente isso já é tipo algo impressionante hoje em dia, né? Uma pessoa que tem o costume de ler o Peregrino. Uau! Uma pessoa que vai domingo a domingo na igreja sem faltar. Uau! Uma pessoa que faz orações formais em toda a refeição. Caramba, velho! Nós temos aqui no testemunho de Riley alguém que fazia tudo isso e apesar disso não era cristão. E na verdade, realmente não são essas coisas que definem o que é um cristão de fato. Você pode ter muitos atos religiosos e até atos bons, mas se o seu coração não estiver no Senhor, você ainda é um pecador perdido. Então tome muito cuidado para não se enganar achando que você é muito crente só porque você tem algum costume, algum hábito religioso. Mas vamos lá, o que aconteceu na vida do Riley, hein? O Riley ouviu um sermão. Ele não ouvia sermões? Ele ia na igreja domingo a domingo, ele ouvia muitos sermões. Porém, houve um momento, em uma ocasião comum, em um sermão comum, se é que eu posso dizer assim, não era uma ocasião extraordinária, diferente de todas as outras ocasiões que estavam acontecendo na igreja. Mas, houve algo extraordinário naquele momento. E não era o pregador, e não era o tipo da mensagem, não era o ambiente que ele estava, mas foi a ação do Espírito Santo em tocar no coração daquele homem. E naquele sermão, quando o pregador citou Efésios 2, versículo 8, o Riley foi impactado por aquilo e viu como ele precisava mudar, como ele precisava confiar em Cristo, como ele precisava mudar os seus hábitos, o seu caráter, o que ele buscava, tudo. Ele diz o seguinte: nada até esse dia pareceu-me tão claro e indistinto como o meu próprio pecado, a presença de Cristo, o valor da Bíblia, a absoluta necessidade de sair do mundo, a necessidade de nascer de novo e a enorme loucura de toda a doutrina da regeneração batismal. Por regeneração batismal aqui ele se refere a uma doutrina querida por muitos na época, de que o próprio ato do batismo já regenerava uma pessoa. Mas então, Riley foi então impactado com essas verdades bíblicas, que na verdade de certa forma ele já vinha ouvido, mas só naquele momento ele foi impactado pela palavra. Aqui a gente pode pensar algo interessante também. É possível que uma pessoa esteja ouvindo a verdade do evangelho, não é ouvindo mentiras não, não é ouvindo falso evangelho não, é ouvindo a verdade, e ainda assim não foi impactado por ela. Às vezes você olha para uma pessoa e acha que ela não é crente, então você fala do evangelho, você prega a verdade, ela ouve, porém ainda assim ela não se converte. Mas isso não significa que ela não seja um eleito de Deus, não significa que ela nunca será salva, não significa que não tem jeito para ela. Talvez não chegou o momento do Senhor ainda para a vida dela, mas há um momento todo especial em que os eleitos do Senhor, ao ouvirem a palavra, são impactados. Às vezes é a mesma palavra que eles já ouviram, muitas vezes por muitos anos, mas com uma ação totalmente diferente, que transforma, que traz vida nova. E foi isso que aconteceu na vida do Riley. Bom, logo no capítulo seguinte é falado sobre o falecimento do pai dele. Olha só que coisa, né? Depois de um novo nascimento vem uma morte. Coincidência? Acaso? Espontaneidade? Não sei. Mas algo muito chocante também não foi só o falecimento do pai dele, mas a quebra do banco da família. Como eu falei no início, a família do Riley era uma família muito rica, que tinha, digamos assim, muitos tesouros, não era uma família afortunada financeiramente, mas houve a quebra do banco e isso prejudicou todo o andamento, todos os planejamentos, tudo que acontecia naquela família. Um pouco depois disso, o Riley foi chamado para exercer o clérigo, e como ele diz, isso é algo que não ocorreria se não houvesse essa quebra, essa humilhação, como é colocado no capítulo, da família dele. Ele então assume esse posto do clérigo porque ele entendia que pregar era o seu dever e também ele entendia que todos os outros caminhos estavam fechados para ele, que não havia outra opção. Mas não haver outra opção de forma que ele tentou fazer de tudo e ele era muito ruim, fracassava e pronto, só me resta pregar o evangelho mesmo. Não é isso, mas é no sentido de possibilidades mesmo. Eu acredito que isso testemunha um pouco do agir de Deus em nossas vidas. Quando Deus quer nos levar para um lugar, ele vai colocando, vai nos direcionando de uma forma que acaba que não tem outra opção. Deus quis que fosse assim e assim que ocorreu. Nós vemos aqui também um pouco sobre o ministério do Riley, e o Riley gostava muito de escrever. Sim, não é à toa que nós conhecemos o Riley principalmente por causa de seus escritos, por causa de seus livros. O Armando brinca aqui de que se o Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, talvez Riley deveria ser conhecido como o príncipe dos escritores de folhetos. Porque
Riley escreveu muitos folhetos, distribuía muitos folhetos. É muito interessante ver isso no ministério dele. O Armando comenta aqui também sobre os livros por ele publicados, não só alguns livretos, mas, por exemplo, o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Riley fala que esse livro deve ser lido com a família, para a família, em voz audível, para que todo mundo venha a meditar e aprender sobre essa verdade, né? Sobre esse ensinamento tão precioso. No livro, o Armando comenta também sobre a formação dessa obra aqui, inclusive a respeito dessa edição aqui, contém alguns acréscimos da primeira edição, né, que não havia na primeira edição. É falado também sobre outras obras, como por exemplo os Sermões para Crianças, que foi publicado no site do Projeto Riley, que inclusive é um livreto muito bacana, com sermões para crianças em uma linguagem muito doutrinária, muito séria, teologicamente falando, porém com uma simplicidade para crianças, para que qualquer criança possa entender. Se você trabalha com crianças, eu recomendo você dar uma olhada. Link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E então, posteriormente é falado sobre o falecimento do Riley. Sim, como ser humano que gostava de praticar esporte, que às vezes brigava com outras pessoas, que lamentava pela quebra do banco da família, ele também morre. O Armando comenta aqui um pouco sobre como fica a situação da catedral onde ele exercia o seu ministério. Ele fala um pouco aqui sobre os descendentes do Riley, né, os seus filhos, o que aconteceu depois, qual o caminho que eles seguiram. O Armando também coloca aqui uma aplicação, como viver na prática o que aprendemos aqui com a história de Riley. Ele elenca alguns pontos do que podemos aprender com a vida dele, e basicamente o que podemos aprender é que, como cristãos, devemos saber lidar com circunstâncias desfavoráveis, como Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter, como nós devemos ser humildes diante das dificuldades que nos ocorrem, também sobre a defesa do Evangelho, como devemos ser firmes em nossa crença, como devemos ser dedicados e apegados à verdade de Jesus Cristo, como devemos proclamar o Evangelho. Enfim, as aplicações são diversas, eu achei bem bacana essa biografia. Posteriormente tem também dois anexos. Um é uma carta de Riley para a sua diocese e uma carta de despedida que ele dá algumas recomendações. Isso é muito bacana. E tem também o Manifesto Evangélico, que é basicamente um resumo das principais doutrinas da crença, né, do Bispo Riley. Algo muito legal também que o Armando caprichou aqui foram as imagens. Eu achei isso muito bacana, porque ele citava um personagem, botava a fotinha do cara, citava um lugar, tinha a fotinha lá do lugar, o castelo. Então ele ilustrou bem essa biografia para ficar mais cativante, né? Porque você visualizar aquilo que você tá lendo, né? É uma coisa eu acho muito legal. Então é isso, pessoal. Essa é a minha recomendação. Vida e obra de J.C. Riley. Biografia escrita por Armando Marcos. Pô, velho, meus amigos é tudo escritor, velho. Pô, eu tô cheio de moral, velho. Cheio de amigo escritor. Então, se você gostou e quiser dar uma lidinha, link tá aqui na descrição em PDF para você ler gratuitamente, obra gratuita. Velho, um livro desse de graça é coisa maravilhosa, né? Primeira biografia do Riley em português. Eu falo primeira porque talvez possa vir outra, mas até o momento não existe nenhuma. Então, a biografia do Riley em português até o momento, né? Essa é a única. Quando eu soube dessa biografia, eu achei muito legal e, sinceramente, eu gostaria de vê-la em formato físico. Eu não sei das possibilidades sobre isso, mas vamos ver, né? Deus sabe. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais para que as pessoas possam ter acesso a essa obra que o Armando nos deu o privilégio de tê-la. Olha só que coisa maravilhosa. Armando, muito obrigado, cara. Valeu mesmo, porque é muito importante, né, conhecer a vida de homens tão piedosos e homens tão importantes na história do cristianismo, na história da teologia cristã. Louvado seja Deus por isso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva aqui nesse canal, porque sempre tem vídeo por aqui com novidades, com livros novos, né? Então é isso, valeu, até a próxima e tchau!